chegou a assistir a uma aula da atividade geral comigo? Nesse ano não. Não, porque eu dei alguma coisa disso, mas aí eu vi que foi muito pouco tempo, aí eu falei com o Zé que preferia dar um curso melhor e mais. Agora, se for necessário, eu assisto as aulas ou... Mais longo, não tem problema. Foi o seguinte, essa parte aí eu dei uma parte dela, né, nas aulas de verão, formação de verão, depois ficou com esse endereço ainda, mas o endereço desse curso aqui é diferente, que é mais completo, né? É só por isso. Mas vamos então ao que interessa. A gente vai falar essencialmente de visões ultrarelativistas, a gente vai entender o que isso quer dizer. O que é esse ultra? E eu dividi o curso em 3 partes. A primeira parte é, evidentemente, pelos fundamentos, né? Depois eu vou falar do QGP, que é páginas de quartos e mundos. A gente vai ver que existe a necessidade para você, porque aqui você usa o quê? Hidrodinâmica. Né? Uma hidrodinâmica relativista, né? Que vai permitir que a gente faça a análise desse estado da matéria, né, de forma bastante coerente, né, com os dados experimentais, inclusive. E a gente vai ver que aqui você precisa, para usar hidrodinâmica, que é um ramo da termodinâmica, você precisa de condições iniciais. Né? Precisa de uma equação de estado, né, e precisa de condições iniciais. Nessas condições iniciais, então, é que vai entrar uma outra teoria, uma teoria efetiva, né? Que é a CGC, que são as iniciais de um condensado, em inglês, de vidro de cor. Quando se faz a análise das características, né, de uma colisão ultrarrelativista antes dessa colisão ocorrer. Você precisa, segundo mecânica clássica, você tem que saber as partículas incidentes, os atos que elas fazem entre si, etc, etc. Se a colisão é elástica, se é elástica. Aqui a gente vai ter também que analisar que partículas são essas, na verdade, interagem, né? Essas partículas são, no caso do LIC, a gente vai falar muito dos experimentos, né? O LIC é um laboratório do Brookhaven chamado Relativity Heavy Ion Collider, colisor de relativistas de íons pesados. E o outro, você já conhece sopejamente, que é o LHC, né? O Large Hadron Collider. A diferença entre ambos
para começar, a escala de energia. Né? O RIC ele opera em termos de energias de 200 GeV no sino de massa. E o LHC está operando atualmente perto dos seus limites, mas esse limite vai ser posteriormente, inclusive, estendido, né? De 13 tera. Então vocês veem que tem algumas ordens de grandeza de diferença de energia entre os dois. Outra diferença é que no RIC se fazem colisões entre íons de ouro. E no LHC, entre íons de chumbo. Aqui explica um pouco também essa necessidade de uma energia maior, já que são íons mais pesados, né? Mais massa. Por sua vez, os átomos de chumbo do LHC, cada átomo, cada núcleo, cada íon, né, é composto por prótons e nêutrons, né, que são mais de 200. Né, a gente vai ver exatamente quais são. Mas acontece que cada próton, cada nêutron é composto de quarks. Né? Já sabe hoje que os prótons e os nêutrons não são partículas elementares. Então você vai ter um próton, os quarks do DS, e no nêutron, né? Também essa estrutura interna. Acontece o D essa por diante. O DD Não, o D. O D. O é mais das 10 Aqui é o DD. Mas então, a gente vai ver que esse ultrarrelativismo, né, se refere exatamente à conformação interna de cada núcleo. Né? A gente vai falando de núcleos também. São os nêutrons próprios. E a gente vai ver que isso aqui se manifesta de uma forma diferente, de uma forma até, digamos assim, coerente no sentido físico mesmo, permite que você construa uma teoria efetiva em quantos passos. A gente vai ver isso em detalhe. Né? Então vamos, depois dessa apresentação geral, né? Vamos ver em detalhes como é que a gente vai analisar essa gama de condições dele. Bom, como quase sempre acontece quando se fala em teoria de campos, as coisas começaram com Dirac. Né? Em 1949, ele escreveu um paper em que ele introduz 3 possíveis dinâmicas relativísticas. Que chamam de formas, né? Formas hamiltonianas. Dirac, sabidamente, ele priorizou a vida inteira o formalismo hamiltoniano. Ele não acreditava que o formalismo lagrangiano, que resultou na QED, na QCD, fosse realista. Né? Então, ele sempre enfatizou o uso do formalismo hamiltoniano e, nesse artigo, ele escreveu 3 possíveis formas de dinâmica relativista.
uma que ele chamou a forma instantânea, né? Ou instant form, que é a, digamos assim, o que se estuda usualmente em relatividade. Em determinado instante, em determinado ponto do espaço-tempo. Uma outra forma, ele chamou de forma pontual, né? Point form. Essa forma aí não se achou, até hoje, alguma utilidade para ela, embora seja uma possibilidade teórica. Tá? A que nos vai interessar de perto vai ser essa forma aqui, que ele chamou de front form. Front, no sentido de ser uma fórmula dinâmica que acompanha a onda, a frente de onda. Né? Frente de onda que se localiza, como a gente sabe na relatividade, sobre o cone de luz. Frente de onda, os fótons, né? Ela está localizada sobre as geratrizes do cone de luz. Isso acarreta uma série de coisas, uma série de resultados, né? Que a gente vai ver, que são fundamentais quando você estuda exatamente os fenômenos ultra-relativos. Esse ultra vem essencialmente desse fato, né, de que você vai lidar com velocidades muito próximas à velocidade da luz, a velocidade de um átomo de chumbo desse no LHC chega a 1 menos 10 a menos 12. Então são 11 0,999. Então a gente vê que são velocidades muito. Armando, eu liguei para o CAT agora e eles falaram que ainda estão sem previsão de quando vai ter o data show. Então é melhor vocês ficarem sempre de acordo de virem para cá. Aqui a ligação no auditório, lá está sem data show. E eles falaram que está sem previsão. Então vocês fiquem por aqui. Né? Se tiver uma segunda ordem, eu falo com vocês. Está até mais confortável. Também acho. Mas conchegante, né? É óbvio. Está funcionando, funciona. Bom trabalho para vocês aí. Tchau, tchau. Tchau. Falta só um lanchinho aqui. Mas então a gente vai focalizar essencialmente essa forma dinâmica, né? Que o Dirac já tinha apontado em 1949, 57 anos atrás. Só que a gente vai chamar de outro nome, a gente vai chamar do nome que ficou consagrado, inclusive na década de 60, 1960, pelo Bjork, pelo Feynman e outros que foram físicos que se dedicaram a estudar exatamente as conclusões que já estavam começando a ser realizadas, né? Em Stanford, né, no SLAC, que hoje a gente chama de espalhamento inelástico profundo, né? Deep inelastic scattering, como está citado aqui, né? E eles começaram a chamar de cone de luz, simplesmente, ou adotaram, inclusive, essa conversão, né, de trabalhar num referencial de momento infinito. Mas você vai dizer, bom, mas são partículas materiais, como é que eles vão ter momento infinito? A gente vai ver, momento infinito não quer dizer velocidade infinita. Né? Então, é uma aproximação, mas uma aproximação, como a gente viu, na época já era uma boa aproximação, hoje então é muito melhor. Então faz sentido você
usar essas expressões e faz sentido a gente trabalhar com esses momentos, né? De alto valor. A gente vai ver que, na verdade, como uma partícula é composta de quarks e gluons, né, que nós apresentei aqui, que a gente sabe que são bósons, né? Então, o número de gluons dentro de um núcleo é variável, dependendo da energia desse núcleo. Né? Então, isso aí vai acarretar com que haja uma distribuição de momento entre as partículas que formam cada partícula dessas. Se o momento de um núcleo é P, e ele é composto de X, que a gente vai chamar partículas, né? Foi o nome que o Feynman inventou. Na época ainda não se tinha certeza se os quartos eram apenas um artefato da teoria de grupos ou se eram reais. Né? Depois mostraram que eram reais. Eles existem, têm objetividade física. Mas o Feynman e o Gell-Mann, né, eles eram bastante competitivos entre si. O Feynman achou melhor se dedicar ao estudo dos experimentos que estavam sendo feitos e analisados inicialmente pelo Bjork, no SLAC, no Stanford Linear Accelerator, e chamou de partículas. Né? Então, se você tem um núcleo nesse momento T, um partículo vai ter um momento de um quarto vai ser o quê? O peso de X. Né? Então esse X a gente vai ver, inclusive, que ele vai ter um papel fundamental na análise do condensado em vidro de couro, para a gente chegar a tempo de analisar. E por que eu coloquei antes o QGP? Porque ele é o mais observável. Né? Na verdade, ele é o único observável, se você levar em conta que um instante antes da colisão, as escalas de tempo são muito curtas, né? Então não há como você detectar alguma coisa. Se vê no laboratório, são as partículas incidentes e as partículas resultantes. As etapas intermediárias, como a gente vai ver, são vistas em geral de forma indireta, né? Mas o QGP ele deixa traços mais visíveis. Ele, embora não seja observado diretamente, ele é indiretamente observado na série de características que a gente vai analisar, ao passo que o CGC já é mais, digamos assim, invisível. Né? Ele também pode ser, evidentemente, confirmado a partir de observações indiretas, né? Principalmente em termos de geração de condições iniciais na formação do plasma de quarks e gluons, mas diretamente ele não é observável, não tem como ser. A partir do instante que existe uma coisa chamada confinamento, então você não consegue ver o interior do próprio interior do mundo. Né? Os partos que formam, né, aquele núcleo estão confinados, embora estejam momentaneamente desconfinados quando se formam plasmas de quarks e gluons, como diz o nome, mas logo em seguida, isso aqui é feito a altíssima temperatura, da ordem se supõe, né, da mesma temperatura do Big Bang. Então desaparecem os hadrons aqui, só temos quarks e gluons, logo em seguida, à medida que o sistema vai se resfriando, se chama freeze-out. Então, novamente a formação de hadrons, são esses hadrons que são vistos. Né? Você só vê, na verdade, hadrons, você não vê quarks nem gluons.
Então, o que se passa aqui nessa fase, a gente vai ver um diagrama, inclusive, várias vezes, né? Bastante explicativo disso, são fases que você pressupõe existir por causa do que a gente conhece, inclusive, da termodinâmica clássica. Né? A partir do instante são muitas partículas, tanto aqui quanto aqui, interagindo. Você pode fazer relações, né, com o que você conhece da física de muitas partículas, da física clássica de muitas partículas, física quântica de muitas partículas, da estatística, né? Da estatística clássica e da estatística quântica. Isso aí a gente vai ver com o tempo. Só para mostrar a vocês por que da ordem disso e por que aqui a gente vai lidar mais com a termodinâmica que a gente conhece. Então, são fundamentos mais basados, né? Ao passo que aqui embaixo as coisas já ficam mais especulativas, mas com o tempo a gente chega lá. Então, vamos ver. Como eu disse, né, vocês viram bem que o Dirac fez a proposta antes dos anos 50, mas só nos anos 60, 70, quando já havia aceleradores com energia suficiente, se começou a analisar, teoricamente, colisões entre partículas de momento infinito, ou seja, no limite do conjunto. Né? Vários físicos, né, se dedicaram a isso, inclusive o próprio Heisenberg. Né? E o Bjork, ele, em 69, ele previu, né, que haveria uma invariância de escala acima do certo nível de energia. Né? Foi chamada a lei de escala de Bjork. No espalhamento inelástico profundo, diz. No caso de quê? De um pequeno X. Né? A gente vai ver mais à frente que, na verdade, há um X de Bjork e um X de Feynman, mas eles são equivalentes de uma certa forma. Né? Então, o Bjork definiu esse X sendo a fração, né, do momento. Né? E essa escala, onde se dá essa invariância, né? Essa invariância é representada por essa fração que a gente vai definir mais tarde, o S, na verdade, é a raiz quadrada da energia. Né? A gente pode ver que ela é uma variável, né? A variável de Mendelssohn, uma das variáveis de Mendelssohn, mas, em suma, essa razão aqui foi explicável, né? Certos resultados experimentais, certas curvas, né, que não eram, na época, não eram previstas. Né? Então, esse escalonamento de Bjork, a lei de escala de Bjork, foi muito importante para o desenvolvimento futuro do estudo dessas condições. Né? O modelo de Parton de Feynman, que foi o Feynman, que na verdade lançou o modelo de Parton antes do Bjork adotar esse modelo de Parton, né, e descobrir essa escala. Mas houve um intercâmbio muito forte entre os dois, ambos na Califórnia, né, na costa oeste. Então, esse modelo de Parton, de Feynman, inclusive de Parton, de Feynman, gerou um ramo atual da física chamado Light from Dynamics, que tem inclusive congressos internacionais, etc. Eu conheci inclusive um físico romeno, aqui no Brasil, ele veio em visita, né? Exatamente porque ele ia participar de um congresso lá em São Paulo, uma daquelas cidades com nome muito enorme, que eu não me lembro. Tupi. Mas essa mesma noção, né, de referencial de momento infinito ou teoria de cone de luz serviu também ao próprio Tofts, né, quando ele quis explicar o confinamento da QC74.
E a coisa foi sendo, né, estudada, evoluída, desenvolvida. Né? E o próprio Dirac, naquele artigo, ele definiu essa frente de onda de luz como sendo a superfície tridimensional no espaço-tempo, formada por uma onda plana que avança com a velocidade da luz. Daí o nome que ele... Né? Bom, o que define essa onda plana? Um plano, né, é definido através dessa equação, e essa métrica, né, no referencial de côndilo de luz, não é diagonal, como a métrica de Minkowski. Né? A gente vai ver, na verdade, que como a gente vai lidar com colisões que se dão ao longo de um eixo, né, você só vai precisar usar duas dimensões, uma de espaço e uma de tempo. Então a gente vai lidar com uma física bidimensional. Mas, antes da gente, né, especificar o estudo de colisões, a análise simples, né, geral da física do côndilo de luz mostra que a métrica não é diagonal. A métrica não é a métrica de Minkowski. Em relação à métrica de Minkowski, cuja base a gente costuma chamar de E0, E1, E2, E3, os vetores de base do referencial de côndilo de luz, a gente vai chamar de E+, E-, E2, E1. E2, E3, onde aquele não é Z, que a gente tinha aqui, o E3, né? Ele vai ser igual, aliás, é mais ou é menos, ele vai ser dado por essa combinação linear entre o E0 e o E1 de Minkowski. E, evidentemente, a métrica não tem uma representação apenas, né? Então, ao longo dos anos, foram usadas métricas equivalentes, dependendo do que se queria analisar. Esses dois aqui, Lepage e Brodsky, são os físicos atuais mais de ponta na dinâmica de côndilo de luz da LFD. Como eu disse, essa expressão de referencial de momento infinito, né, que o Bjork e Feynman e os outros, né, o Weinberg, usavam nos anos 60 e 70, ela deve ser interpretada com aqueles limites. Né? Agora, não reflete exatamente as características atuais da LFD, uma vez que o momento é finito. Né? E essa dinâmica é covariante e independe do referencial. Por definição. Outra coisa importante a ser observada, né, é que a formulação usual da teoria de campos, Space-like, que corresponde a essa dinâmica, né, se você vê a coisa do ponto de vista do formalismo hamiltoniano, essa Space-like são duas, e a formulação do côndilo de luz, elas são duas representações independentes da mesma realidade física dos instantes. A física é uma só, né? A natureza é uma só. Agora, exatamente em virtude dessas representações serem independentes, vão existir diferenças marcantes entre os esquemas, mesmo no nível de propriedades básicas, não só em termos de estrutura matemática, como também em aspectos físicos, né? Como variáveis de campo, geradores do grupo Poincaré, em setores dinâmicos e cinemáticos, etc, etc. E a natureza do estado de vácuo, né? No caso da LFD, ou no caso da teoria do côndilo de luz, que são sinônimos, né? Esse estado de vácuo é frequentemente identificado como vácuo de Fock, né? Depois que você diagonaliza o operador hamiltoniano
total do sistema. Bom, alguns resultados surpreendentes em LF, QFT. LF, Large Front, né? QFT, teoria de campos. Os propagadores de campos no formalismo do cone de luz são os seguintes. Campo escalar. O propagador do campo escalar no cone de luz é exatamente o mesmo propagador de Feynman na Spacelike Dynamics. Né? O propagador do campo fermiônico difere do propagador de Feynman por um propagador instantâneo, né? Que é resultado de estarmos analisando um sistema com momento infinito. Né? O propagador do campo vetorial de massa nula, né? A menos, né? Que a gente vai encontrar muito essa notação de frente, seria o A0 menos o A3, né? Não é uma variável dinâmica. As variáveis dinâmicas são um AI com duas dimensões, como a gente já falou, que obedece à equação de Caligorna de massa nula. No caminho de Lorentz, o propagador de fóton é diferente do Feynman. Né? O grupo de Lorentz, dos 6 geradores do grupo, 4 são cinemáticos e apenas 2 são dinâmicos. A QED, ou QED, como chamam em português, em árabe deve ser assim também. A eletrodinâmica quântica, em 2 dimensões, a fixação de calibre do cone de luz, ela corresponde a essa condição com esse momento P+, e com hamiltoniano P-, e se relacionam através dessa equação de altos valores aqui. O hamiltoniano tem apenas fermos com grau de liberdade, né? Que simplifica enormemente a estrutura do espaço de forma. Não esqueçamos que estamos em 2 dimensões relativistas. No limite ultra-relativista, que é a massa M do fermo do termo de Dirac infinita, a equação de altos valores acima ela possui essa solução simples, que é um resultado que foi encontrado em 1962 pelo Schwinger, né? Quando estudou a QED em 2 dimensões. Foi, inclusive, que atribuiu essa simbologia, né? Que é D2. Esse resultado é obtido no cone de luz a partir da interação de um par fermo-antifermo, e não é trivial de forma nenhuma. Já no limite de massa zero, o divergente da corrente parcial quântica é diferente de zero, mostrando a mesma anomalia do momento do modelo Schwinger, né? Chiral, que é uma variação do modelo Schwinger da QED, encontrado no formalismo Spacelike. A diferença existe que no formalismo do cone de luz, essa corrente, surpreendentemente, obedece à equação de Klein-Gordon para um campo escalar massivo com essa massa, né? Que é aquele resultado, o mesmo resultado do Schwinger. Então a gente vê que quando você está lidando com uma física ultra-relativista, né? Um cone de luz, você vai ter visões, né? Bastante diversas, né? Da física usual com 4 dimensões, no espaço de Minkowski, mas inteiramente coerentes com o espaço de foco, né? Ou seja, o espaço formado através da aplicação dos operadores de criação e aniquilação, que a gente já sabe da mecânica quântica. Bom, agora vamos entrar nas especificidades da teoria, né? A cinemática relativista. Você, para estudar os quartos e gluons, essas leis de interação e conservação têm que ser expressas em termos de grandeza relativista.
quem descobriu a forma de fazer isso foi o Anderson, né? Logo recebeu o nome de variável de Anderson. Aqui temos uma revisão, né, da geometria do espaço de Minkowski. Isso aí vocês já sabem sobejamente. A métrica de Minkowski, né? Essa representação da métrica é a representação usada em física de partículas, né? Deixa eu só apagar esse aviso. Porque, por exemplo, quando se estuda a gravitação de Einstein, né, relatividade geral, se costuma usar a métrica com assinatura menos, mais, mais. Mas aqui a gente vai usar essa métrica mais, menos, que é consagrada desde o livro do Bjork e Drell, né, de 1965, se não me engano, 66, e de lá para cá, essa métrica foi utilizada por todos os físicos de partículas de teoria de campos. Eles são equivalentes, mas você adotar uma conversão implica que você não vai ter problema de sinal, né? Você vai seguir sempre os mesmos procedimentos algébricos. Só uma observação perfunctória, sem muito interesse científico, apenas histórico. Essa métrica que eu falei, dos relativistas, né? Ela foi chamada, não se sabe porquê, explicitamente, como uma métrica da costa leste. E essa métrica da costa oeste. Eu acho, particularmente, que foi porque quem definiu essa métrica foi Bjork e Drell, Feynman adotou, e eles trabalhavam na Califórnia, na costa oeste. Acredito que seja uma razão histórica, geográfica desse tipo. Mas não tem escrito isso nem só da Chile. Bom, então, para iniciar, o espaço de Minkowski é um espaço pseudo-euclidiano. Os elementos desse espaço são chamados de eventos, ou quadrivetores. E esse espaço é frequentemente representado por R13 ou R4, né, dependendo do gosto do freguês. E, evidentemente, uma variedade pseudo-riemanniana. Bom, a álgebra do espaço de Minkowski é dada, né, através da definição de intervalo, né, intervalo invariante. O intervalo mais geral, né, em 2 pontos, é dado através dessa expressão. Não confundir CS com S, isso que a gente vai ver mais tarde. Né? CS é simplesmente oriundo da palavra space, né? Uma distância no espaço-tempo. A álgebra do espaço de Minkowski é uma álgebra tensorial. Os tensores que surgem são classificados como escalares, vetores, os tensores propriamente ditos. Fundamental é que essas teorias físicas relativísticas de interesse, né, relevantes, são obrigatoriamente covariantes. Isso é uma regra. Né? Se surge uma teoria relativística que se descobre que não é covariante, ela deixa de ser uma teoria de alcance geral e pode ser chamada até de uma teoria efetiva, né? Possível, né? Mas, em geral, se evita, né, trabalhar com teorias que não sejam invariantes pelo menos. Aí vem aquela álgebra que a gente já sabe, a gente já conhece, não vou. A diferença entre covariantes e contravariantes também. Né? Contravariantes porque os vetores variam contrariamente aos versores, né? Aos vetores de base.
exatamente porque os quatro vetores são invariantes. Então, a nomenclatura ficou, mas a gente não vai usar isso muito profundamente, até porque a gente vai lidar com duas dimensões apenas. Então, continuando com o espaço Minkowski, só para rever rapidamente, né? Os operadores diferenciais vão ser usados, né? São desse tipo, divergentes, é uma invariante de Lorenz, evidentemente, porque ele resulta, né, em uma função escalar, e representando matricialmente vetor de posição, se for contravariante, ele é representado como sendo uma matriz comum. O vetor de posição covariante, ele é obtido através da aplicação da métrica, né? E vai resultar apenas em mudança de sinal, como a gente viu. Uma definição que é importante, que a gente vai usar muito também, é o boost, né? O boost é simplesmente uma transformação de Lorentz sem rotação. O boost, literalmente em inglês, é um impulso, né? Você faz um boost quando você acelera retilinhamente, né? O equivalente, né? Quando existe um impulso, né? A matriz de boost em uma direção em sentido arbitrário, então vai ser dada através dessa configuração de elementos aqui. Isso é simplesmente uma revisão, não tem muita novidade, nenhuma, né? Agora vamos ver a física da coisa. Vamos passar a dinâmica da coisa. Já vimos a cinemática. Então vamos ver o que eles chamam de referencial no laboratório e do centro de momento, que é mais comumente chamado de centro de massa, né? Mas podemos saber relativisticamente, né? A massa é variável com a velocidade, né? Seria mais preciso, né? Mais rigoroso a gente usar a expressão centro de momento. Na verdade, é a variável observada, mas o uso, né, do cachimbo faz a boca torta. Então, se usa, vocês vão usar, vão encontrar na literatura sempre, inclusive do RHC, do RIC, a referência aos centros de massa. Mas não importa muito, é só a gente estar atento para esse tipo de coisa. Bom, a gente vai usar as chamadas unidades naturais, constante de Planck, constante da luz, né? Como a gente usa também a constante de Boltzmann, também a gente fala constante de Boltzmann, que é para não ficar lidando com unidades muito complicadas, mas isso acarreta o quê? Acarreta que mudem as relações entre as dimensões entre belezas físicas. Né? O fato de você abrir mão dessas constantes universais aqui vai fazer com que então, a dimensão de energia seja a mesma de massa e a mesma de momento. E é bom até já chamar a atenção, essa unidade vai ser o inverso da unidade de deslocamento. Né? A unidade de momento vai ser a mesma unidade de 1 sobre x. Bom, como eu disse, a gente vai ficar chamando de centro de massa porque é o usual. Né? Então, vamos ver um exemplo de uma interação de dois corpos. O corpo B se chocam, gerando, quando ele está no regime relativístico, né, uma série de outras partículas. No referencial de centro de massa, evidentemente a soma dos vetores de momento deve ser nula, né? A conservação do momento. Bastante manjado. Então você define esses dois referenciais, laboratório e centro de massa, em função exatamente das relações entre energia e momento que você vai encontrar em um ponto de vista e em outro ponto de vista.
O instrumento que você usa para obter a relação entre as energias e um dos referenciais, obrigatoriamente é a invariância de Lorentz. A energia não pode depender de referenciais. Né? Então, uma forma de você se livrar dessa dubiedade, digamos, é definir grandezas físicas que já são escalares de Lorentz. Logo, são invariantes sobre mudanças de referencial. São as famosas variáveis de Mandelstam. Você define a variável S de Mandelstam como sendo o quadrado da soma dos momentos das partículas incidentes, de PA, PP, evidentemente momento em 4 dimensões. Bom, então, analisando agora o caso de duas partículas com a mesma massa de repouso, né, no laboratório e no centro de massa, a gente vai ter, no referencial do laboratório, o S, essa variável de Mandelstam, S, vai ser escrita desta forma. Né? E no referencial do centro de massa, a variável de Mandelstam vai ser exatamente o quadrado da energia do centro de massa. Então, é uma das razões pelas quais vocês vão encontrar sempre em artigos do LHC ou do Rio, algum outro colisor de partículas, a energia dada em termos de S. Ou melhor, a raiz de S. Quando vocês veem o artigo do LHC, eles vão dizer que S, inclusive do SNN, né, que é para simbolizar que é entre dois núcleos, né? SNN, raiz igual a 13 Se é essa exatamente aquele S por aí vem, ou aí começa, né, a definição do que é ultrarrelativismo, igualando os resultados no laboratório e no centro de massa. Você vai ter essa relação entre as energias do laboratório e a energia do centro de massa. No caso ultrarrelativístico, né, você vai assumir que a energia do laboratório é muito maior que a massa de repouso das partículas. Nesse caso, a energia do centro de massa, a IGS, ela pode ser aproximada na primeira ordem como sendo a raiz de 2N, energia do laboratório. Mas é interessante que se defina, né, um referencial em 3 dimensões invariável de Lorentz espacial, né, usando essa simbologia do Mandelstam. Então você define mais 2 variáveis de Mandelstam, a T e a U. E são definidas assim dessa forma. A T é simplesmente a diferença entre a partícula A e a partícula C, quando você analisa uma colisão, no caso mais simples, né? Que sejam 2 partículas diferentes, 2 partículas iniciais. Então você define a T e a U com essas relações entre os seus momentos. E observa-se que essas variáveis não são independentes. Né? A soma de S mais T mais U é igual à soma dos quadrados das 4 partículas. Outras definições que a gente vai usar, a gente vai usar mais a rapidez. A questão da rapidez é mais usada pelos experimentalistas, e a gente vai ver porquê. Mas a rapidez está presente em qualquer paper que você analise sobre colisões ultrarrelativistas. Né? A rapidez é a tradução literal de rapidity. Né? Em inglês tem speed e tem velocity. Né? Às vezes inventaram, quer dizer, existia já em inglês. Né? Rapidity, porque no caso relativístico,
a velocidade não é um mundo observado, né? A velocidade não é uma variável interessante de você usar. E a gente vai ver que no caso relativístico, a rapidez é mais confortável, né? Inclusive porque ela permite que você use uma álgebra mais simples. Porque se você usar a velocidade, a adição de velocidades, a gente sabe, não é linear, né? Você não pode somar vetorialmente velocidades relativísticas, por causa do fator de Lorentz, né? Agora, você introduzindo essa função y, né, que é o símbolo usual para rapidez, uma função de beta, ou seja, uma função da relação entre a velocidade e a velocidade da luz, aí você tem uma lei de adição linear. Só que você vai obter como definição dessa função y uma função hiperbólica, né? É a tangente, o arco tangente hiperbólico de V sobre C de beta, né? A razão por que essa rapidez serve como análogo relativístico da velocidade é simplesmente quando o beta é muito menor do que 1, o y é igual ao beta. Da mesma forma, você pode definir, sabendo que o beta é igual a essa relação entre momento e energia, a rapidez de outra forma, em termos de momento e energia, né? É uma outra maneira de você definir rapidez usando variáveis observáveis no laboratório, né? V sobre C, você obtém o V sobre C, como a gente obteve aqui, em função da energia, né? Então, se observa em laboratório, são essas duas grandezas aqui, energia e momento. Então, é mais interessante você definir a rapidez em termos dos observáveis do que em termos de uma variável V que você não mede diretamente. Um busto de Lorentz ao longo do eixo Z de um referencial Y para o referencial Y' causa uma mudança da rapidez de uma forma adjetiva simples, né? Esse é o gráfico da rapidez do circular, tangente hiperbólica, em função de beta, né? Que mostra que quando você está naquela condição do beta muito menor do que 1, ou seja, a velocidade é muito menor do que a velocidade da luz, é exatamente essa região aqui. Então, a Y, a rapidez, ela é uma aproximação linear da velocidade. Mas ao passo que o beta vai aumentando, essa relação deixa de ser linear, embora a relação entre as rapidezes seja linear, mas é uma função hiperbólica, né? Isso aqui é um arco tangente hiperbólico que diverge, evidentemente, quando o beta é igual a 1 e quando o beta é igual a menos 1. Isso explica por que há essa equivalência. Graficamente, você vê que faz sentido você usar essa outra variável para medir a taxa de variação do deslocamento de uma partícula em velocidade relativista. Outra coisa é que a distribuição de uma partícula após um espalhamento relativístico é invariante desde que você expresse essa distribuição em função da rapidez. Outras grandezas que a gente vai usar também, que são muito importantes, essa aqui, por exemplo, é fundamental, é o momento transverso, né? O nome mais usual, ou transversal, mas usualmente a gente vai chamar de transverso, massa transverso. E o momento longitudinal, né? E você define essas duas grandezas como sendo transverso e longitudinal de acordo com um ângulo, né? Que é um ângulo do vetor momento, vetor espacial, né? Não é um vetor relativístico, é um momento espacial, em relação ao eixo Z, a um determinado eixo Z.
A importância desse eixo Z é que vai ser o eixo que vai se dar a colisão, né? Onde vão se dar as colisões. Usando essas definições, você pode, mais longe, definir uma certa massa transversa, como sendo definida assim dessa forma. Logo, você vai ter a definição de energia como sendo a soma dos quadrados de um momento transverso e de uma massa transversa. E a rapidez definida desta forma simples também em termos da energia e do momento e da massa transversa. Então você pode parametrizar o vetor, o quadro vetor momento, né, em termos de rapidez, em termos de momento transverso, massa transversa, né, e um certo φ de P. Interessante que essa parametrização do quadro vetor momento, né, ela é muito relativística, né? Ela continua válida mesmo no caso de uma partícula off-shell time-like, quando M2 é igual ao P2. Isso mesmo no caso de um fóton com massa, se existisse, né? Outra variável, né, a pseudo-rapidez, ela é equivalente à rapidez nas colisões ultra-relativistas, em que o E é muito maior do que M. Então ela tem uma expressão ainda mais simples, né, porque ela só depende do ângulo entre a partícula que é produzida e o feixe incidente. Esse ângulo é facilmente medível, mensurável no laboratório, né? Então, os experimentalistas usam a pseudo-rapidez com um grande ganho de trabalho, né? Bom, a cinemática é a dinâmica no plano de luz, né? Agora a gente vai considerar diretamente esse eixo Z como sendo o eixo longitudinal de uma colisão. A gente já está especializando, né, essa dinâmica em termos de colisões. Então você pode definir o quadro vetor velocidade no plano de luz, né, a partir de uma variável V+, uma variável V-, uma variável V transversa, né, que é V1 e V2. O X+, que é definido assim desta forma, T mais E sobre R2, ele vai ao tempo no plano de luz, né? E o X- é a coordenada longitudinal no plano de luz. Ele só tem uma dimensão espacial, né? Uma coisa que eu não falei, olha só, não há necessidade de vocês copiarem isso, porque isso aí está na internet. Eu só peço para aguardar. E vocês, inclusive, queria que vocês me dessem os e-mails, aí eu mando para vocês, em vez de esperar até sexta-feira, porque eu achei que fosse conseguia entrar na internet aqui, mas não consegui. Porque o endereço da internet está com as notas de aula, está com também as referências, né? Tem livros, tem artigos, etc. Então é mais rico para vocês se referirem à internet quando tiverem o endereço do que fazer a cópia. Não há necessidade realmente de copiar. Mas então, olha só. Essas variáveis x mais e x menos a gente vai usar abundantemente quando estivermos analisando exatamente essa fase anterior à colisão, né? Na fase posterior à colisão, no QGP, como a gente vai ver, a gente vai se calcar fundamentalmente na termodinâmica relativista. Mas, na fase anterior à colisão, no condensado do fluido de cor, essas variáveis do plano de luz vão ser fundamentais para a gente fazer as análises e encontrar expressões com resultados, né, passíveis de serem
interpretados fisicamente passíveis de serem encontrados experimentalmente. Então, observando, né, o produto escalar entre um quadretor P e um X, você obtém essa expressão simples aqui. Isso sugere que P menos, né, pode ser interpretado como energia no cone de luz e P mais como um momento longitudinal no cone de luz. Então a gente vai ter uma relação de dispersão no cone de luz, né, entre os momentos e a massa de repouso, que vai ser dada através dessa expressão aqui, usando a massa transversa, como a gente já havia definido antes. Né? No espaço de momento, a expressão da rapidez é mais simplificada ainda. É simplesmente essa relação entre essa diferença do logaritmo de uma razão, né? Então, a gente vê também que essa definição de massa transversa, ela tem uma função, não é simplesmente uma curiosidade matemática. Então, essas definições são muitas, porque elas, sob um busto de Lorentz, que é o que a gente vai analisar, numa colisão não existe rotação, né? Então só existe busto. Essas variáveis sob bustos longitudinais, né, elas vão ter propriedades simples. Simplesmente, elas vão se modificar de acordo com o busto em termos de uma certa constante kappa, que é exatamente a constante aditiva que vai modificar a rapidez. Bom, a utilidade dessa cinemática no cone de luz, ela vai além de uma transformação coordenada. Né? A dinâmica hamiltoniana, né, das teorias de campos, quando são quantizadas no cone de luz, essa dinâmica apresenta várias propriedades notáveis, como a gente já viu antes, que foram aquelas que inicialmente foram apontadas por Dirac. Propriedades além daquelas que a gente já viu, por exemplo, usando já essas variáveis que a gente definiu aqui. Hamiltoniano no cone de luz, P-, né, que é um gerador de translações ao longo do tempo x+, ele pode ser escrito desta forma, onde P0- é um Hamiltoniano livre, que corresponde a um conjunto completo de autoestados não interagentes no espaço de fora. E V é um certo potencial no cone de luz. Você pode fazer uma análise usando o potencial efetivo, né, como a gente vai ver mais tarde. Então, esse vácuo no cone de luz, nesse sentido, ele é trivial, porque ele é um estado tanto do Hamiltoniano livre quanto do Hamiltoniano com interação. Consequência disso, os estados de foco que compartam os múltiplos podem ser construídos facilmente como autoestados do Hamiltoniano da cromodinâmica quântica, que a gente sabe construir, né, esses vácuos aqui da cromodinâmica quântica. Então, no calibre A mais igual a zero, que é um calibre que a gente vai encontrar também frequentemente, a representação de quartos e partos, né, da cromodinâmica, ela é manifesta. E, finalmente, se observa a estrutura aparentemente não relativística desse hamiltoniano, né, sugerida através daquela relação de dispersão que a gente mostrou, né, uma relação muito algébrica, né? Você não vê aqui fatores de Lorentz, não é disso, né? É quase uma relação clássica, mas isso aí é fruto de uma propriedade matemática, que é o isomorfismo exato entre o subgrupo. No cone de luz, no grupo de Poincaré, que tem 8 geradores, não se esqueça que estamos em 2 dimensões. O grupo de
ocorrer em 4 dimensões e possui 10 geradores, e o grupo de simetria galileano da mecânica quântica, em 2 dimensões, que tem 6 geradores. Esse resultado foi descoberto em 68 pelo Susskind, né? E daí vem uma simplificação adicional. A teoria de perturbação, né, usual, né, de Schrödinger, onde você substitui, né, denominadores de energia por agora energia artificial, ela pode ser usada também na quantização do número de luz e serve como substituto do formalismo das regras de Feynman sem perda de generalidade. Quer dizer, esse isomorfismo simplifica a análise das interações no plano de luz em 2 dimensões a partir do instante que você usa um formalismo isomorfo, né, ao formalismo da regra de Feynman e não perde nada. Bom, agora vamos falar do QGP. Né? A gente sabe, né, no século XXI, que a gente está inteiramente baseado no modelo padrão, principalmente depois da confirmação da existência do bóson de Higgs. Né? Então essas são as partículas elementares: quarks, leptons, gluons, os bósons da interação fraca, né? WZ, o fóton e o bóson de Higgs. Mas isso, né, é, digamos assim, uma análise fria, uma análise estrutural do modelo padrão. Acontece que os experimentos também evoluíram muito. Né? Os próprios experimentos que chegaram à detecção do bóson de Higgs descobriram estados da matéria diferentes. Né? Diferentes dos estados da matéria resultantes apenas das interações atômicos e moleculares. O plasma de quarks e gluons é um exemplo desse estado de matéria. Né? É um sistema complexo de partículas, né? Em condições microscópicas extremas de temperatura e pressão. Então, sendo o estado da matéria, de muitas partículas, né, made by system, né, também vai ter transições de fase. A gente vai ver como se dão, teoricamente, né, essas transições de fase podem vir a ser observadas. Né? Alguma coisa delas já foi observada. E, evidentemente, o estudo desse tipo de dinâmica de muitas partículas, né, é importante para o entendimento de todos os casos de sistemas complexos em geral, não só no caso do plasma de quarks. Outra observação: por que plasma? Né? Simplesmente uma analogia com o plasma clássico, né, que é o plasma de íons, ou de elétrons, né? Que é um estudo que já tinha bastante tempo, desde o século XIX, que já vinha sendo feito, né? E extrapolou, inclusive, a física de partículas, né? A plasmas astrofísicos, né? Plasmas em grandes dimensões do universo, etc. Então, você adotou simplesmente a nomenclatura de plasma, né, embora seja um plasma totalmente diverso dos plasmas que a gente conhecia anteriormente. São aquelas analogias, né, que a nomenclatura acaba. Na verdade, é bom que você não inventa uma palavra nova, né, você usa, mas é um que pode também levar a paralelos que não existem, simplesmente. Guardadas dessas advertências aí, a gente vai ver que, por exemplo, a teoria fundamental por trás da dinâmica das interações entre quarks e gluons é a dinâmica. Isso sugere que a matéria nuclear comum, que é composta de prótons e nêutrons, está sujeita a transições de fase. Por exemplo, temperaturas maiores, 10 a 12 K, essa fase
das interações entre núcleos, entre hadrons, né? A fase que corresponde ao plasma quente de quartos e gluons. Já a densidades maiores do que 10 a menos 12, né? Se fala em plasma frio composto por quartos. A diferença entre os dois é que o plasma quente é esse que é chamado de QGP, né? Esse que foi produzido pela primeira vez no RIC, em 2000, 2002, para ser mais exato. E o plasma frio de quartos supõe-se que existe no interior de estrelas compactas, né? No interior de estrelas de quarks, inclusive, que é uma hipótese que o Witten fez ainda nos anos 80, né? Que existiriam também estrelas compostas apenas de quark, muito densas. Até hoje não foi encontrada nenhuma, né? Mas teoricamente existe a possibilidade. E podem também existir plasmas frios de quarks no interior de estrelas de nêutrons, né? Mas são suposições, são apenas resultados, são extrapolações, digamos assim, teóricas, né? Quando você lida com pressões muito altas. Como a gente sabe, a QCD é caracterizado por duas propriedades bastante específicas, né? A liberdade assintótica, que foi descoberta em 1972 por três físicos, né? Milchek, Politzer e Gross, que é um comportamento inesperado, né? Onde a constante de acoplamento ela aumenta de intensidade à medida em que a distância entre as partículas interagentes aumenta. E diminui à medida em que as partículas se aproximam. Ou seja, no interior de um núcleo, no interior de próton, de um nêutron, os quarks e os gluons são interpretados como partículas livres, né? Uma coisa meio paradoxal, né? Porque, ao mesmo tempo, a interação é chamada de interação forte, né? Mas o fato de eles estarem confinados a um próton ou a um hadron, né? Um meson, faz com que, no confinamento, eles sejam livres. Eles só não podem desconfinar. Na verdade, essa noção de interação forte significa isso, que você não consegue liberar os quarks e os gluons que estão internamente confinados. Exceto em condições extremas, como é o caso dessa temperatura, como é o caso do plasma de quarks e gluons, mas num intervalo de tempo muito curto, eles se desconfinam, ou seja, o hadron deixa de existir, mas logo eles se recombinam, logo eles voltam, né, à fase de confinamento. Mas muito bem, a QCD é inteiramente calcada nessas duas propriedades, né? Os quarks, como a gente sabe, né? Os quarks que foram previstos, teoricamente foram detectados experimentalmente, são 6, né? UDS, CBT. E a carga, né, que mantém os quarks unidos através dos gluons, né, que são os fótons portadores de carga, é chamada de cor, né? Simplesmente por analogia também, com as cores primárias, né? Vermelho, verde e azul, porque quando você combina vermelho
você obtém branco. E a combinação é exatamente a expressão na QCD do confinamento. Então, os hardwares, eles são brancos. Né? Daí vem essa nomenclatura de cor. Bom, os bairros possuem 3 quartos, que se chamam atualmente, né, também por analogia com química, né, de quartos de valência. Os métodos são formados por um par, um quarto e um quarto. A TCD, surpreendentemente, ela foi sugerida em 66 pelo mundo, né, embora ela só tivesse sido aceita realmente depois que se descobriu a liberdade sintótica. E o Lambo fez apenas uma generalização da QED, né, substituindo apenas o bóson de interação, o bóson portador de carga. Né? Isso se descobriu depois que era um bóson vetorial, sem massa, assim como o fóton, né, com espinho. Mas, diferentemente do fóton, o gluon não é neutro, ele é portador de carga, ele tem carga, então ele auto-interage. Né? Aqui é apenas um mini dicionáriozinho entre as duas teorias, né? Aqui tem a QCD, e é interessante observar o seguinte: a constante de acoplamento da QED, ela é uma constante, realmente. Ela possui um valor numérico. Além de constante, ela é adimensional. Né? Esse valor aqui é valor teórico, né? E o valor numérico, esse resultado aqui, ele dá aproximadamente 1 sobre 137, nas condições normais. Né? As condições normais, que eu digo, é a emissão de uma carga de um elétron, por exemplo, na experiência de mírica. Né? Você mede a carga do elétron a uma distância muito grande. Mas já se fizeram experimentos em que você mede a carga do elétron a distâncias muito pequenas, e se verificou que o alfa ele faz com que a carga do elétron seja maior do que a carga que você mede na experiência de mírica, ou seja, o alfa aumenta. Isso é o resultado da chamada polarização do vácuo, né? Porque o elétron, na verdade, está cercado de pósitrons, né? Então, a carga do elétron é blindada, a carga nula do elétron é blindada a grandes distâncias. Mas a pequenas distâncias, quando você bota uma carga de prova que fure até certo ponto essa nuvem de pósitrons virtuais que cercam o elétron, a carga do elétron vai ser maior. Isso aí foi descoberto teoricamente, antes experimentalmente, e resultou numa teoria que é fundamental, que foi e é fundamental a todas as teorias de campo depois dos anos 50. De 1950, que era a teoria da renormalização. O fato da carga do elétron ser variável de acordo com a distância a que você mede, né? Isso explica as divergências, por exemplo, nas equações da QFT. A forma de você eliminar essas divergências é renormalizar a carga e a massa do elétron. Exatamente. Descontando essas flutuações, né, do vácuo quântico que ocorrem nas vizinhanças das partículas. Né? E a constante de acoplamento da QCD, se costuma usar o mesmo alfa, mas com o índice S, strong, né? Ela, analogamente, ela se escreve como G2, né? Onde o G agora é uma certa constante que dá
acoplamento entre as partículas, né? Que atuam por interações fortes. Acontece que aqui no caso, o G é a chamada constante corrente, ou é uma constante, entre aspas, aliás, melhor, é uma constante, entre aspas, variável, porque ela vai possuir valores diferentes de acordo com o nível de energia que ela está sendo observada, ou que a força forte está sendo observada. A gente vai ver que, inclusive, isso, no caso do confinamento, né, leva que o G, quando as partículas ultrapassam um certo limite de distância, esse G diverge. Né? Ele impede exatamente que os quartos se separem, se desconfinem. Inclusive, existe uma medida disso, existe uma constante, é simbolizado por lambda maiúsculo, que é chamada de escala de confinamento. A gente vai falar muito disso também. Acima dessa escala de confinamento, aquele G ali diverge. Isso é uma interpretação do fato, né? Que é o fato do confinamento. Bom, aí uma série de observações que não tem muita... É mais um retrospecto histórico, né? Eu não vou me demorar muito sobre isso. Vocês, se quiserem, leem as notas lá na internet. Uma ilustração daquilo que eu falei, a variação entre o acoplamento na QCD, aqui o alfa, e aqui o alfa S. Né? O alfa ele não é exatamente uma constante, como eu disse agora, né? Porque depende de a que distância você está medindo a carga do elétron. A uma grande distância, você vai ter um valor, né? Visivelmente constante. Né? Mas, à medida que você vai se aproximando do elétron, você vai dissipando ou perfurando aquela nuvem de antipartículas em torno do elétron, indo uma carga nua do elétron, e vai obtendo um valor maior para o alfa. Né? Se não me engano, o valor foi medido experimentalmente, o usual é alfa 1 sobre 137. Se não me engano, o valor que foi medido experimentalmente a curta distância, né, era 1 sobre 121, alguma coisa desse tipo. Ou seja, uma diferença não desprezível, né? Algumas, pelo menos uma casa decimal aí, muda de origem significativa. Mas o alfa S é gritante, né? O alfa S, a variação do alfa S é por isso que é chamado de uma current recovery, né? Um acoplamento corrente que ocorre ao longo dessa curva, né? E quanto mais se afastam as partículas, mais ela tende a divergir. Então, não faz sentido você falar em uma constante de acoplamento na QCD, porque você tem constante definida apenas numa pequena região, ou de distância ou de energia. Como eu falei, as dimensões são inversas. Né? Quanto mais você se aproxima, maior a energia. A distância e a energia são inversamente proporcionais quando você usa. Isso fica visível quando você usa as unidades naturais. É por isso que você só consegue lidar com esses fenômenos de colisões
ultra-relativistas que envolvem exatamente interações fortes com teorias efetivas, teorias que se localizam em uma certa região aqui dessa curva, onde você consegue fazer contas, né? Você não consegue fazer uma teoria geral da QCD, porque você não sabe como é que você vai lidar com esse constante. Não há uma lei de variação desse constante. O fato é esse, né? Ou ao menos não se descobriu ainda. Né? Aquela expressão anterior que eu mostrei é uma expressão enganosa. Aqui não. Aqui não é tão enganosa assim, porque a longa distância, a carga do elétron é a carga do elétron, né? 1,9 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19 quilômetros. Agora, esse G, que valor tem o G? Depende do nível de energia, depende do nível de distância que você está investigando. Né? Não há uma... O G não é uma carga de alguma partícula, como é a carga do elétron. O alfa é adimensional, o alfa S não é adimensional. Ainda tem essa outra complicação a mais. Né? Então, aqui as coisas ficam muito difíceis de você normatizar, ficam muito difíceis de você ter uma teoria geral. A QCD, na verdade, é um leque de teorias, né? O fato é esse. Um exemplo é que se você faz a QCD na rede, usando retículos, né? Você obtém resultados que podem ser comparados ou não com a QCD analítica efetiva dentro de uma certa região de energia, mas não necessariamente você obtém resultados precisos. Você vai estar sempre lidando com um leque de teorias. Como a gente vai ver, a gente vai lidar aqui com duas, né? Essencialmente com duas teorias, mas tem mais. Não há uma limitação, depende da escala que você está tomando. Bom, isso é apenas uma representação simplória, né? Simplista, confinamento. Né? Experimentalmente, você verifica que quando você separa um método, na verdade, você gera dois métodos. E há modelos, né? Modelos chamados de corda ou de mola, né? Em que a corda se rompe, mas ao mesmo tempo surge, né, um outro par. Mais ou menos como ocorre com os ímãs, né? Isso levou inclusive o Toft a explicar, entre aspas, o confinamento, fazer uma analogia entre a força forte e um supercondutor. Mas é uma explicação entre aspas, né? Não tem... Ele acha que explicou, mas só ele. Mas é exatamente a origem da especulação do Toft foi essa analogia entre um ímã, né? Entre os polos magnéticos de um ímã e o que sucede quando você tenta desconfinar quartos ímãs. Eu vou ficar por aqui, porque isso aí já é um pouco mais elaborado. Deixa eu ver se dá para falar. Não, vamos adiantar. Vamos adiantar que é bem errado. Eu achei que fosse ser uma distância. Bom, outro aspecto importante da QCD é que existe uma dinâmica de simetria quiral. Quiral é simetria de esquerda e direita. Né? Por exemplo, da BCS, que explica, né, o comportamento de um metal supercondutor, pares de elétrons, que são chamados elétrons pares de Cooper, né, que foi um dos
elaboradores da teoria, eles se acoplam e formam um móvel. Né? Então, isso explica porque a corrente injetada no metal não encontra resistividade. Que o metal vira um condensado bosônico, na verdade. Né? A corrente fica circulando sem parar, sem haver perda de energia, sem haver aquecimento. Analogamente, né, Nambu e Jordan Damasceno construíram anteriormente a QCD moderna, né, interpretaram esse vácuo da QCD como um supercondutor relativístico. Né, em vez de elétrons, eles consideraram quartos e quartos, começando aos pares. Né? E aproveitaram